São 7h21. Nós estamos recebendo nesse momento, nos estúdios do Jornal Alerta Geral, o secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, de Assis Diniz. Secretário, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, e é por essas últimas palavras do Carlos Alberto nessa participação, fazendo referência à presença do Alverno Lacerda nessa quarta-feira no Jornal Alerta Geral, com preocupação traduzida pelas palavras também dos agricultores em relação a tratores, que nós começamos essa conversa com o senhor. Seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Qual a explicação que o senhor tem nesse momento, secretário de Assis, sobre essa questão dos tratores que estão sendo cobrados por agricultores em várias cidades, em várias comunidades do interior do Ceará? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia, Lucinha, bom dia, equipe de técnica que está aqui conosco. Me permita dar um bom dia especial aos ouvintes, aos internautas, a todos aqueles que lhe acompanham pela legitimidade e credibilidade que você construiu ao longo de todos esses anos de trabalho. Obrigado. Razão pela qual nós temos uma atenção especial e julgamos necessário dar todas as informações necessárias para além de publicizarmos, prestarmos conta daquilo que tem sido desenvolvido. Ontem o Alverno foi muito feliz quando nos cobrou qual o encaminhamento que tinha sido constituído a partir das informações que no início do ano nós fizemos. Bom, deixa historizar um pouco o que foi que no início do ano nós estávamos relatando. Nós havíamos uma preocupação muito grande, porque havia muitos rumores de que havia tratores sendo vendidos, tratores queimados, tratores na mão de particulares, trator da associação que o presidente botava na garagem, trancava no cadeado e achava dono. A partir desse conjunto de elementos, nós delegamos à Emates que fizéssemos um inventário para constituir um relatório e entregarmos ao governador. Fruto desse relatório, nós identificamos ao longo de 20 anos um quantitativo de 1.841 tratores. E aí tem de tudo. Se você, Luzenor, inclusive eu estou deixando com você o relatório que a Emates produziu, relatório esse que está na mão do nosso governador, que quando recebeu ficou perplexo e mandou que nós tomássemos todas as providências. Razão de se constituir uma comissão que vai tratar caso a caso, porque nós temos, dentro desse inventário, nós temos tratores que estão com problemas mecânicos. Esses problemas mecânicos, o governador pediu que nós apresentássemos uma proposta de MAP para ver qual é o custo médio desses tratores, no sentido de recuperá-los e colocar à disposição de associações. Tratores que foram vendidos, o presidente da associação vendeu o trator sem autorização, descumprindo o termo de cessão, porque todos esses tratores, por se tratar de recurso público, ele não pode ser vendido. Ele está disponibilizado para uso apenas e tão somente. Ele não tem um gozo pleno desse trator, ele tem a guarda do trator. Então, quando foram colocados à venda, é algo que os associados e o presidente irá responder. Nós vamos entrar com ações para que todas aquelas associações que venderam trator recomponham ao erário público aquele patrimônio que era do Estado e não da associação. Secretário de Assis, o senhor disse que o governador Camilo Santana expressou perplexidade ao receber esse relatório. Eu me coloco aqui também num contexto do estarrecimento diante desses números que o senhor nos mostra nesse relatório em relação ao destino, Beto Almeida, à administração desses equipamentos tão importantes para as comunidades rurais. Aqui, nesse relatório, tem informações sobre tratores que foram queimados, tratores que foram roubados, tratores que estão de posse da prefeitura e, nesse caso, se estiverem sendo usados para o bem coletivo, mas menos não pode, mal, Beto. mas não pode. Do ponto de vista legal, não pode. A cessão é de uso da... Todos esses tratores, Luzenor, compõem um plano de trabalho. E o plano de trabalho é restrito à associação e exclusivamente àquelas famílias beneficiadas daquela associação. Não pode ser colocado em outra associação. Por exemplo, o projeto São José 3 tem um trator de Tianguá. A associação devolveu. E o beneficiário de uma outra associação veio pegar o trator. Disse, não, nós não podemos. Nós temos que fazer o distrato desta publicação
fazer um novo plano de trabalho, aprovar pelo Conselho Estadual para remover para outra associação. Imagine para a prefeitura. O senhor faz referência a Tianguá e, nesse momento, os agricultores, os trabalhadores, lá em Tianguá, temos a nossa FM 94.9. Chama também a atenção, nesse relatório, o secretário Beto Almeida, entre os tratores listados aqui, tem uma informação que 9 tratores foram vendidos ou substituídos e também doados para outras associações, que o secretário já fez referência. E em relação ao uso particular, nesse relatório tem aqui 30 tratores. Como a associação pode fazer, o secretário, simplesmente jogar esses tratores nas mãos de particulares, sem que haja uma responsabilidade maior do ponto de vista de respeito a esse convênio entre a associação e o governo do estado? Esse fato, ele exige uma providência legal e um processo de conscientização. Eu apresentei a tese ao governador, que ainda está sendo analisada, que nós, a partir deste ano, no São José 4, não teríamos tratores específicos dentro de uma associação. Nós estaríamos colocando tratores para dentro de projetos. Tem um projeto produtivo, ali comporta um trator. Então, nós iríamos encaminhar dentro do plano de trabalho um trator. Segundo, o trator não teria mais a capacidade, o presidente da associação não teria mais a capacidade da gestão exclusiva. Nós iríamos constituir um núcleo para a gestão daquela máquina, daquele equipamento, que seria o secretário de Agricultura do município, o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, o presidente ou quem a associação delegasse, o Conselho Municipal. Seriam 5 entes que iriam ter a responsabilidade da gestão do trator. Por quê? Um município que tenha uma associação ou que tenha 6, 8 associações, o trator fica com um tempo de ociosidade muito grande. Se ele é usado no município, você vai poder escalonar e organizar, estruturando os ciclos produtivos, correndo ali o risco do trator estar parado e aquela tentação. Eu vou ganhar. Como é que funciona isso? Eu tenho um trator parado, Beto, e de repente o presidente da associação diz: eu vou colocar esse trator alugado, eu vou colocar esse trator arrendado, eu vou colocar esse trator para gerar recurso. É uma iniciativa louvável, porque ele está parado. No entanto, esse recurso, na grande maioria das vezes, não é para recompor a manutenção, a compra de um novo trator. Acaba tendo outras finalidades dentro da própria associação. E quando você tem um núcleo gestor que vai gerenciar e administrar aquela máquina, você jamais vai ter 4 cabeças correndo o risco disso. Então, essa é a segunda medida. E a terceira medida que nós refutamos como a mais importante é que o plano de trabalho do trator, da associação, esteja vinculado diretamente à capacidade dele se autossustentar, gerar renda e colocar a compra de um novo equipamento. Hoje nós temos hora de trator que vai variar aí de 130 até 150 reais. Tem associação cobrando 50 reais. Isso não dá nem para pagar o óleo do trator, nem a sua manutenção. Então, nós teríamos isso como instrumento para a renovação das frotas. São 7h29. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, de Assis Diniz, sobre um assunto que mexe com a vida de moradores dos municípios do interior do Ceará. Daqui a pouco, nós voltamos nesta entrevista e também com a participação do jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h32. Nós estamos no Jornal Alerta Geral, pelo rádio e pela internet, entrevistando o secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, de Assis Diniz, sobre essa aquisição de tratores que são doados para associações comunitárias, para associações de trabalhadores rurais e devem beneficiar milhares de pessoas nos municípios do interior do Estado do Ceará. Mas há esse buraco aqui nessa relação, quando nós falamos
sobre o uso do trator, que é o desvio de conduta por dirigentes de associações comunitárias e associações de agricultores que acabam levando tratores para outras finalidades ou mesmo vendendo o veículo. Para você, ouvinte internauta, ter uma ideia, ao longo dos últimos 20 anos, o governo do estado repassou para associações de agricultores 1.841 tratores. Pela primeira vez, nós estamos tendo um relatório completo sobre como esse trator é utilizado, qual foi o destino desse veículo. E o investimento nesses 1.841 tratores, a preços de hoje, chega a 180 milhões de reais. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque tem uma repercussão em todo o estado do Ceará e é dinheiro seu, contribuinte, que está em jogo. Esse relatório que está nas nossas mãos aqui mostra o retrato. Por um lado, o descaso de alguns que devem receber as punições quando vendem os tratores, quando dão um destino indevido a esse veículo tão importante para fortalecer a agricultura no campo. Jornalista Beto Almeida. Tem uma fala aí do secretário de Assis Diniz, que ele usou exatamente a questão do termo de cessão que é assinado entre o governo do estado e as entidades agrícolas e os agricultores. E aí eu pergunto para o secretário o seguinte, a minha curiosidade, existe fiscalização depois que esse termo de cessão é assinado? Porque pelo relatório, o que a gente já compreendeu aqui, essas entidades, elas passam, a partir do momento que recebe essa máquina agrícola, a tê-la como se fosse propriedade privada deles. Qual é o efeito disso na realidade? Como é que é feito o controle sobre esses implementos agrícolas, sobre esses tratores? Beto, você vai me permitir, você, o Luziano e a Lucinha, a voz eloquente do Ceará, ampliar essa resposta. O governador Camilo Santana, quando nós assumimos, ele me deu uma orientação, pedindo que nós pudéssemos ter uma integração maior dentro do sistema. A SDA é composta pela SEASA, pelo IDACE e pela EMATES. E tem aporte de dois grandes projetos, o Projeto São José e o Projeto Paulo Freire. E não havia uma visão sistêmica integrada dessas estruturas do sistema SDA. E a partir dessa orientação do governador, nós então começamos a ter um olhar mais específico, sistêmico, constituindo e desenvolvendo ações que pudessem ter o caminho da integração. E nessa perspectiva, entrou-se a busca de identificar a política de mecanização do Estado de Ceará, porque tem uma política que foi desenvolvida, que está no PDRS, que é o Plano de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável, da nossa secretaria, que buscava elencar como ferramenta de modernização da relação do homem e do campo com a natureza, a política de mecanização. E aí nós identificamos que os termos de cessão que era celebrado entre uma associação e a secretaria acabava não tendo a sua plenitude, porque você colocava, disponibilizava a máquina, mas a atenção da extensão rural e da assistência técnica não dava o acompanhamento pleno e devido. E a partir daí nós então começamos a exigir e a cobrar que a nossa EMATES, as nossas coordenadorias e os nossos projetos pudessem estar elencando como estavam os planos de trabalho. Hoje, uma associação, ela tem uma renovação, uma vida média de 2 em 2 anos. Então, nós estamos colocando dentro do rito processual todas as associações que encaminharam o projeto só têm acesso a uma nova política quando da atualização cadastral. E aí eu vou ter o balanço, eu vou ter o plano de trabalho e vou ter o relatório circunstanciado de todas as suas ações com o seu conjunto de associados. Isso vai nos permitir a ter um olhar mais profissionalizado, porque esta questão dos tratores, ela não é tão secundarizada, não é tão irrelevante, ela é essencial para compreendermos a natureza do desenvolvimento agrário. Porque ao longo da nossa existência, a agricultura familiar foi tratada por ser uma atividade de subsistência ou por ser uma atividade de assistência social. E nós não somos uma política de assistência, nada contra a política de assistência social. Nós somos uma atividade eminentemente política. Luzenor, o governador Camilo, quando concluir seus 8 anos de mandato, terá investido dentro da agricultura do estado de Ceará 1 bilhão e 700 milhões. Ao longo de 8 anos. Ao longo de 8 anos. De onde são esses dinheiros?
522 milhões do projeto São José, que já foi concluído, 581 milhões do projeto São José 4, que começa agora em final de novembro, início de dezembro, com o edital, 450 milhões do projeto Paulo Freire, e quando eu somo Garantia Safra, Hora de Plantar e outras políticas como o PIMP, nós vamos ter mais 400 milhões. Ou seja, a média ano será de 215 milhões. Não é pouca coisa. E aí você fala uma dinheiro coisa, bem Luzenor, expressivo. o que eu achei interessante é que ele disse, olha, nós não trabalhamos nada contra, ele disse uma coisa, não é assistência social. Ele tem razão. Na realidade, o efeito disso é econômico. Quando ele trabalha essa questão do trator, não é só pelo sucateamento, como ele diz, como é que se trabalha essa relação da agricultura familiar com um bom desenvolvimento da agricultura se você não entra com a mecanização? A mecanização é que vai fazer toda a diferença. Eu quero continuar, secretário. Me permita, Luciano, Pois não. Eu gosto muito de falar aí, quando o Beto abre uma brecha assim. Beto, Luzenor e Lucinha, qual é o diferencial do nordestino? Ele tem solo, ele tem sol, mas não tem água. Então eu tenho que aproveitar o ciclo das chuvas, principalmente quem trabalha com sequeiro, para dar escala. Se eu uso um trator do ponto de vista de incrementar dentro dos ciclos produtivos escala, eu vou ganhar produtividade. E é a produtividade que vai dar renda, que vai aumentar a sustentabilidade. Sem nós dúvida. não podemos jogar isso fora. Secretário de Assis Diniz, ainda sobre esse relatório dos tratores, porque a gente está falando sobre 1.841 tratores doados pelo governo do estado, um investimento superior a 180 milhões de reais. Nesse relatório, consta aqui que 35 tratores foram vendidos. Nesse caso aqui, esses tratores têm como voltar para as associações? O estado tem como retomar esses veículos? Também essa mesma pergunta vale para esses 30 tratores que estão em propriedades particulares. Como o estado pode voltar a usar, transformar esses tratores em benefício para as comunidades rurais? Na verdade, eu tenho 78 tratores entre vendidos e que estão em mão de particular. Porque você tem vendidos. Quando eu coloco vendidos. 65. É mais porque tem outros que foram vendidos para comprar novos tratores. Ou seja, a associação utilizou corretamente a hora do trator, gerou renda e comprou um novo trator em cima daquele trator que ele tinha. Ou seja, substituiu um velho pelo novo. Isso nós não vamos nem olhar. Porque o correto era pedir autorização para a secretaria e a secretaria fazer o distrato do termo de cessão e a autorização da compra. Esse nós não vamos olhar, não está no relatório estratificado assim. Dos 35 que nós temos hoje que foram vendidos, todas as associações serão responsabilizadas criminalmente. Nós vamos ingressar em juízo para que o presidente à época e o presidente atual respondam subsidiário e solidariamente por aquele trator. Nós já orientamos o nosso jurídico, o doutor Amorim e o doutor Itamar Franco estão pela Emates cuidando disso, e o doutor Glauberto, do nosso jurídico, está acompanhando. Então, nós vamos ter esses tratores aí judicializados. O que vai responder e o que vai concluir o processo, aí é uma questão judicial que nós não podemos estar dizendo agora. Tudo indica que, ao final do processo, o presidente não vai ter dinheiro, nem a associação terá dinheiro, porque são pessoas simples, são pessoas que vivem com um nível de renda muito baixo, vai ter alguma penalidade do ponto de vista da pessoa e da associação ficar inadimplente e não podendo acessar nenhum projeto, nenhum programa. Os outros, nós já encaminhamos ofício para as associações que elas tenham os seus tratores sob sua guarda. Demos um prazo de 60 dias e este prazo, a não ser observado, nós também vamos ingressar judicialmente. E os que estão para as prefeituras, nós também já comunicamos às prefeituras que devam devolver os tratores e rescindir seus contratos. São 7h41, nós já estamos encerrando, chegando ao final desta entrevista com o secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, de Assis Diniz. Secretário, nós tínhamos destinado 15 minutos para esta entrevista, já estamos com 23 minutos. O assunto é muito bom, é importante. Quero, em primeiro lugar, agradecer a sua presença e a sua disponibilidade de vir aqui
e transformar uma cobrança em uma resposta para a população do Ceará, porque essa cobrança foi feita nessa quarta-feira pelo nosso correspondente Alverne Lacerda, e acabou você, Alverne Lacerda, dando uma contribuição, mais uma vez, para o bom jornalismo e também para trazer aqui um representante do governo do estado que, dessa forma, vem para acolher e prestar contas sobre o dinheiro da população, sobre esses 180 milhões de reais empregados na compra desses 1.841 tratores. Infelizmente, secretário de Assis, nós não temos tempo para continuar falando sobre essas boas notícias que o senhor nos trouxe aí em relação a esse investimento superior a R$1 bilhão ao longo de 8 anos na área da agricultura nos 2 governos do governador Camilo Santana. Em outra oportunidade eu quero tê-lo aqui para falar, para fazer um balanço sobre essas atividades, sobre essas ações em um segmento tão importante para uma vida melhor, que é esse investimento na área da agricultura no campo. Quero agradecer, secretário de Assis, mas tem uma pergunta aqui do nosso correspondente Wellington Lima, lá da nossa FM 89.5, que cobre a região do Maciço do Baturité e os sertões de Canindé, que ele faz uma pergunta sobre as mudanças no seguro safra. O que tem de novidade aí para os agricultores? Wellington, um abraço para você, como sempre muito atenado aí, já tratamos algumas vezes sobre o Garantia Safra. O Garantia Safra ontem teve no Comitê Gestor do Ministério da Agricultura e Abastecimento uma reunião de adequação. O doutor Arimatea estava presente lá e vai trazer um relatório, mas tem mudanças substanciais. Hoje o Garantia Safra tem um seguro de R$ 850 e 4 parcelas. Essa parcela inicia com o agricultor, depois a prefeitura, o governo do estado e o governo federal fazendo o pagamento do seguro. Essa é a primeira mudança. Vai começar agora de cima para baixo. A primeira parcela é do governo federal, governo do estado, prefeitura, e o último a fazer o pagamento será o agricultor. Segundo, nós vamos ter uma mudança na relação que define a perda. Hoje, se o município se caracterizar uma única região com perda superior a 50%, eu caracterizo todo o conjunto do município. Então, nós vamos ter o escalonamento. Vai ser dividido em áreas e será constituída uma média dessas áreas. Se essa média estiver abaixo, você tem um tratamento diferenciado. Então, vai ser severo, muito severo, dando uma escala. E a terceira mudança é na composição do relatório. Hoje o relatório é exclusivo do governo federal e ele poderá ser uma composição em parceria com o município, com os técnicos da EMATESP. Então, essas mudanças, se consagrada ontem, nós vamos já estar anunciando. E já fica o convite aqui para o Arimatea Gonçalves, que coordena também essa parte do Garantia Safra, vir ao Jornal Alerta Geral. Estamos aqui também com a presença do jornalista Arivelto, que é da assessoria de comunicação da SDA, já deixando o convite aqui, secretário, para o Arimatea vir prestar também informações para os nossos ouvintes internautas nessa área do Garantia Safra. Secretário de Assis Diniz, quero agradecer a sua presença mais uma vez nos estúdios do Jornal Alerta Geral e volte aqui, antes da virada do ano, para fazermos uma nova rodada de conversa sobre esses assuntos. Dessa vez o senhor já leva como lembrança do Jornal Alerta Geral a caneca aqui do Jornal Alerta Geral para tomar água no dia a dia na Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Ao senhor, secretário, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Eu que lhe agradeço, você, Alberto, Lucinha, essa capacidade de diálogo e de transparência que lhe dá legitimidade e credibilidade. Parabéns e muito obrigado.